Web TV Andradas Hoje, entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá pessoal, nós estamos de volta hoje usando aqui o espaço do Andradas Podcast, porém para fazer uma entrevista pela Web TV Andradas Hoje. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui o Anderton de Andradas Leôncio, que é o comandante da Guarda Municipal, e o Maicon Nunes Carlos, que é o gerente municipal de trânsito. Queria desejar boas-vindas tanto para o Anderton, comandante Tom, que a gente conhece, né? E para o Maicon, sejam bem-vindos aí na Web TV Andradas Hoje. Obrigado. Nós recebemos a semana passada aqui nos nossos estúdios algumas pessoas para falar sobre o Maio Laranja, né, que foi sobre agressão, né, adolescentes, as crianças, e hoje nós vamos falar sobre o Maio Amarelo, que é aí, né, sobre o trânsito. Antes de nós começarmos aqui a entrevista, eu vou mostrar para vocês o porquê do Maio Amarelo, que está completando agora 10 anos. O Maio Amarelo tem esse nome porque faz referência ao mês em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu a primeira década de ação para a segurança no trânsito no ano de 2011. E traz a cor amarela por ser a cor que simboliza as sinalizações de advertência, como atenção e cuidado no trânsito. Nós solicitamos junto à Polícia Militar um relatório sobre o número de acidentes acontecidos na cidade de janeiro de 2023, agora até essa semana aqui, até sexta-feira. E eles mandaram para nós aqui que em Andradas foram registrados aproximadamente 113 acidentes de trânsito, sendo 41 registros com vítimas, dos quais 27 envolve de alguma forma motocicletas, e 72 acidentes sem vítimas, dos quais 8 envolve de alguma forma também a motocicleta. É bacana a gente pegar isso aqui e também levar para vocês, acredito eu, Tom e Maicon, que esse relatório que nós recebemos hoje da polícia para trazer aqui para essa entrevista, tem muitos acidentes que acontecem e que as pessoas ou fogem do local porque não tem habilitação, ou fogem do local porque a moto ou o carro não está em dia, né, com os documentos, aí não entra nessa estatística. E também quando no caso as pessoas elas entram em acordo entre elas, então elas optam por não chamar a viatura, então vamos supor, é um dano simples entre os veículos, elas, por conta delas, elas falam, não, eu pago a sua parte, ou você paga a minha parte, ou cada um paga a sua. Não entra aqui. Nesse caso, não entra nessa cifra aí. Que se não tem vítima, não machucou, né? Mas é um número, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, porque aumentou, né? Em referência ao ano passado. Em relação a isso aí, nós já do trânsito, a gente já está criando um núcleo de estatística, né? Bacana. Para saber certinho o tipo de acidente. Se é com carro, se é com moto, se tem vítima, se teve vítima fatal, se não teve. Então a gente já está criando esse núcleo de estatística já para a gente ir direto no foco. E você acha que vocês vão estar com esse núcleo pronto já à disposição da população a partir de quando? Eu creio que até mais pro final do ano, porque envolve, né? Vai envolver a guarda, vai envolver a polícia militar, polícia civil,
a Santa Casa. Ah, tá. Então, Vocês vão fechar mesmo. Isso, os cartórios que faz as certidões. Então vai envolver tudo. Que bacana. Isso daí se fez necessário por conta do alto número de acidentes aqui na cidade? Não só na cidade, né? O Brasil, de acordo com a OMS, Sim. o Brasil é o terceiro país que mais mata no mundo na questão de trânsito. Então, todas as cidades, ela precisa trabalhar para que isso diminua. Vocês estão fazendo algum trabalho, Maicon, com relação ao trânsito? Porque todo ano tem, né, panfletagem aqui na praça, conscientização, parando os carros, dando nas escolas também, que acho que é super válido, é importante, né? Vocês têm alguma coisa já, hoje nós já estamos aí, hoje é dia 15, vocês têm alguma coisa já em vista? Junto com a Guarda Municipal, né, a gente vai fazer algumas palestras nas escolas. Em relação ao trânsito, a comunicação da prefeitura já vai lançar algumas coisas na internet, nos grupos de WhatsApp. Acho que vai até chegar alguma coisa aqui já para você. Para todo dia ter alguma informação. Precisa, né, Tom? Parece que as pessoas... Não sei, vocês vivem até mais na rua, vocês veem isso. As pessoas parecem que perderam a paciência de esperar o semáforo abrir. O pedestre está passando, o carro não diminui a velocidade. A gente tem sempre aí também registro de atropelamentos, né? É interessante sobre o núcleo de estatísticas, né? Por exemplo, a gente observou aí que nos acidentes com vítima, quase 3/4, quase 75% eram motocicletas. Exato. Se a gente soubesse o horário disso, poderia pressupor se era entregador de lanche ou não, por exemplo, ou de pizza, ou de qualquer... Costuma trabalhar mais à noite, ou na hora do almoço também, que tem as marmitas sendo entregues. Então a estatística é importante para isso, para poder fazer um trabalho mais direcionado. Ou vamos supor, a maioria dos acidentes possivelmente são no centro, então é ali que a gente tem que trabalhar. Ou num bairro X está tendo acidente também, talvez seja sinalização, talvez seja conscientização. Então o núcleo vai ser muito importante para isso, para a gente direcionar o trabalho que a gente faz. Em relação à falta de paciência, né, até o Maicon sabe disso, foi inclusive necessário algumas mudanças nos semáforos, né, Maicon? Sim. Nós estávamos comentando isso um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui, a gente estava comentando isso. Uma das mudanças foi aquela contagem que o semáforo tinha. Sim, aquela minuteira que eles falam. Isso, antes de fechar. Se está verde e tem a contagem, às vezes está chegando no final da contagem, o pessoal acelera mais, porque vai dar tempo de passar. Exato. E se está vermelho, o pessoal começa a sair mais cedo um pouquinho, até passa da faixa de contenção, para poder achar que vai ganhar tempo. Né? E Então, numa dessa aí, ele pega um pedestre que está olhando ali, acha que vai dar tempo também, aí é uma colisão. Isso, em algumas cidades deu certo essa contagem, mas Andradas não ocorreu dessa forma. Então, estava criando muita ansiedade nos motoristas. Eu estou percebendo, eu estou vendo que vocês estão mexendo nos semáforos aí de quase a cidade toda. Ou por quê? O que está acontecendo? Quando a gente fez um estudo, né, junto com a empresa Transum, e a empresa nos deu 5 possibilidades de tempos, né? Então, nessas 5 possibilidades, a mudança é mínima, né? Só que aí tem horário de pico, tem um horário, né, normal. Então, a gente está fazendo essas mudanças para ver o que é melhor. Então, a cada 15 dias ou um mês, a gente faz essas mudanças para ver o que melhor se enquadra. O objetivo nosso aqui é falar do Maio Amarelo, mas a gente vai aproveitar que o Maicon está aqui, né, é do trânsito também, e a gente vai tirar algumas perguntas aí que a gente está em dúvida e quer saber com ele. Essa rua ali do hotel, ali é o gogó daqui da cidade, né, onde você vem a Eduardo Amaral e você vira aqui para vir para a rodoviária. Ali é impossível, no horário do almoço, ou entre 5h30, 6 horas, você conseguir passar, você não perder uns 15 minutos ali. Ali também vocês estão vendo para mexer alguma coisa? O estudo da Transum, ela começou dali, desse ponto principal, para depois estender para a cidade. Então, o ponto inicial foi ali. O que acontece às vezes, é falta de atenção, porque às vezes o semáforo está fechado, o motorista está no celular. Então, com isso já gasta... O motorista, o normal dele é de 8 segundos para ele poder arrancar, né, após o sinal aberto. Ainda mais ele com o celular, acaba ainda atrapalhando mais ainda o fluxo de veículos.
Mas eu vou te falar que, eu não sei agora, depois da mudança, se vocês fizeram, mas eu vou te falar que ali a coisa é complicada, porque eu mesma, agora eu evito, várias vezes eu já entrei ali e vi que, porque quem está descendo a Major Bonifácio e vai virar aqui sentido a rodoviária, ele fecha o caminho ali, entendeu? Ele quer aproveitar também, aí ele fecha a esquina. Aquele que vai vir de carro não pode passar, porque senão ele vai fechar para quem está descendo a Major Bonifácio. Então, né? educação. Educação. O ponto é sinalizado, a gente tem uma faixa de pedestre, a gente tem uma faixa lá de conflito. Então, é a educação mesmo do povo que às vezes peca um pouco nesse sentido. Eu acho que tem dois fatores também, se eu puder citar. Né? Primeiro, o da Ricardo Teixeira, que foi alterado e ficou muito bem alterado. Ficou. A população que desloca para Ricardo Teixeira lembra que tinha fila. Agora não, agora flui, né? Flui perfeitamente. E esse trabalho da empresa foi muito importante. E um segundo ponto, na verdade são três. O segundo ponto que é característico de Andradas é que o andradense não faz uso do transporte público. Em qualquer outro município que você pegar uma circular, ela está lotada, porque a população faz uso do transporte público. Andradense não tem esse costume e acaba, por exemplo, o ônibus carrega 40 pessoas, então são 40 veículos nas ruas, sejam carros e motos, né? E um terceiro ponto que Andradas também é característico nisso, mas já foi feito vários estudos e é muito difícil de mudar. Andradas ela tem duas ruas que descem e duas ruas que sobem. Quando o mais comum é uma desce, uma sobe, uma desce, uma sobe, justamente para fugir de fluxo. Mas como o pessoal de Poços ele tem que descer por aquela principal e o pessoal que vem de Bichura tem que subir, essa alteração é completamente inviável. Mas são as características de Andradas que fazem isso no centro, principalmente a questão do transporte público, que é tema do estudo da mobilidade urbana, né, que está sendo realizado. Isso. Tem transporte público, tem novas vias que poderão ser feitas, várias ligações entre bairros, né, periféricos, que a gente está fazendo os estudos nesse sentido, para tirar esse fluxo do centro da cidade. Uma coisa que aumentou bem aqui também, é mais automóveis na rua, com certeza, são os Uber. Uber veio, assim... De primeiro era 1, 2, agora a quantidade parece que... eu não sei se vocês têm um número exato. No momento ainda não, porque exige ainda eles pegar e fazer a inscrição, fazer a regularização deles. E essa lei é uma lei federal do Uber, né? Então a gente não tem muito o que fazer. O Uber veio também para atrapalhar o transporte público, né? Porque ele concorre. Ele veio aliás, o Uber, aqui ninguém está contra, viu, pessoal do Uber? De forma alguma. Nós estamos comentando, né, porque o assunto aqui é trânsito, e uma das coisas que aumentou o número de veículos nas ruas, não tem como a gente negar, foi a chegada do Uber, né? E, obviamente, que o Uber concorre não só com o transporte público, mas também com o mototáxi, com o táxi, né? Então, isso daí aumentou e muito. A gente vê aí, a gente não via tanto. Agora, hoje, eles são identificados na porta, né? Então, você vê bastante, né? Credenciamento. E isso daí também, com certeza, deu uma funilada no trânsito. Por exemplo, hoje um Uber, além do motorista, cabe mais 4 passageiros que eles podem dividir a corrida, né? É muito raro uma corrida centro-bairro ou bairro-centro em que o valor supera em tempo e valor 4 pessoas na circular ou no mototáxi, além do que ele tem o porta-malas que carrega peso, carrega compras. Então, assim, para a população foi uma solução diferenciada, mas realmente é um concorrente direto do transporte público que, de fato, é o que desonera o fluxo no trânsito, né? Falando em trânsito, a prioridade seria do transporte público para poder não ter, inclusive em grandes centros, tem a faixa de ônibus exclusiva, para ter a agilidade necessária, porque o pessoal faz uso. Agora aqui em Andradas realmente não tem essa cultura. E eu acho que não vai mudar, né? A gente tem que mudar, né? Será que muda? Com bastante trabalho, bastante dedicação. Conscientização, né? Até mesmo nem a gente tirar o foco dos veículos, né? Automotores, criar novos modais como bicicleta, né? Tem gente que gosta aí de patins, gosta... Skate. Isso aí a gente tem que trazer para a cidade. É bacana, mas vem cá, vamos jogar um pouquinho de pimenta na conversa. É bacana, mas uma pessoa hoje pegar um patins ou pegar vamos pegar um patins, sair nesse trânsito aqui é loucura. Então, não necessariamente para atravessar a cidade, né? Mas às vezes são trajetos menores, às vezes para ir até uma padaria, para ir alguma coisa do bairro. Dentro do próprio bairro? Não, até mesmo fora, porque tem gente que a gente percebeu na
as formas que a gente começou a puxar as informações do plano de mobilidade, o trajeto das pessoas, né? Origem e destino. Então, Andradas, ela de ponta a ponta, ela tem 5 quilômetros. É muito pouco espaço. É muito pouco a distância para você usar veículo, entendeu? Então, assim, dá para a gente mudar essa história que Andradas tem. Né? E fala um pouquinho para nós desse encontro que vocês tiveram lá na Câmara Municipal sobre a mobilidade, né? O que vem de novidade aí para quem não viu, não assistiu, não precisa, foi aberto ao público, mas infelizmente nem todo mundo comparece, né? Uma das informações que a gente conseguiu puxar que é muito relevante é que Andradas já tem um trânsito comparado, né, proporcionalmente, sim, lógico, com certeza, a Campinas, município de Campinas. Então, assim, o município do tamanho que ele é e a quantidade de veículos que ele tem, a gente está no ponto ideal para mudar essa chave, fazer essa mudança. Senão depois vira um caos, a gente aí não consegue, né? É. E você acha que depois desse comparativo aí, você acha que pode-se estudar o caso de fazer um rodízio de carro aqui dentro da cidade? Eu creio. Chegou-se a essa especulação ou não? Não pode chegar, mas eu acho que ainda não é o foco, foco, não vai chegar a tanto. Mas se a gente não fizer nada hoje, pode ser que futuramente tenha que fazer. Com certeza, né? Hoje tem casa que a gente tem 2, 3 carros na garagem, né? Hoje, então, Sim. passou, né? Não era assim, né? O poder aquisitivo ficou melhor, todos têm o direito, né? Se você quer ter o carro. E a pesquisa que a gente fez, ainda foi com os alunos lá da Unicamp? Não, minto. PUC. Da PUC, desculpa. PUC Minas. Para os meninos da PUC Minas. A gente fez o levantamento. A maioria das pessoas que usam o carro hoje gostariam de usar bicicleta, só que não usa por conta, às vezes, da segurança e da falta de segurança que tem no município. Com certeza. Existe no trânsito, né, alguma proibição, alguma observação para essas bicicletas motorizadas? Que barulho que elas fazem. Pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Literalmente. Dia das Mães. Então, um abraço aí para a mãe do Tom e Abraço. do Mike também. Mas pela mãe do guarda, fala a verdade. É proibido, não é? Não é proibido, né? Ela tem a regulamentação. Tem uma portaria do trânsito que ela equipara. Ela é proibida assim, ela com escapamento aberto, essas coisas. Porque o barulhinho dela, gente, aquilo perturba. Mas ela é equiparada a uma motocicleta comum, né? Tanto a motorizada quanto a elétrica. A elétrica também. Andradas não é muito comum. É muito silenciosa, por sinal, mas também é um veículo motorizado, que tem a equiparação disso. O grande desafio da bicicleta em relação ao veículo é que a bicicleta motorizada ela não tem marcação e nem placa. E normalmente quem dirige ela também não tem... Não precisa de habilitação? Precisa. Isso é mas importante. A gente vê adolescente dirigindo... Mas isso que eu ia te dizer, por exemplo, aí você para uma bicicleta, aí não tem a placa para atrelar a multa. Sim. A pessoa não tem habilitação para atrelar a multa. A multa meio que flutua, entendeu? Porque normalmente a multa... Mas a bicicleta não é recolhida? Apreendida? Então, ainda que ela seja, mas assim... como a multa não vai atrelar nada, por exemplo, assim, quando você tem muitas multas no seu veículo, no seu carro, sim, não que você tenha, mas só para exemplo, certo. Na transferência, antes de transferir, enquanto não regularizar as multas, não vai. No licenciamento, a mesma coisa. Agora não é o caso da bicicleta. Entendi. Porque ela não tem a placa, não tem... Então, é um caso mais complexo de... Inclusive, assim, algumas têm marcações de chassi, outras já não têm também. Então, é bastante complexo essa fiscalização. Mas, de fato, não é permitido, não, e tem que ter habilitação, sim. Pois não. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que todos os veículos motorizados, ele tem que ter o registro, né? Então, o veículo que não é registrado, ele tem que ser recolhido. Com certeza. Até porque ele está colocando em risco também a vida das pessoas, né? Sim. Porque a além gente vê, do sossego, né? Que é o principal. Realmente é muito barulhento. É muito barulhento. Você está na rua conversando com alguém, passa aquilo ali. E hoje, gente, a cidade... A gente não, é porque nós estamos em Andradas, estamos falando de Andradas. Mas a cidade é muito barulhenta. É muito carro de som. Né? Hoje até que está tranquilo aqui, mas é muito carro de som, é muita moto com som. Todo mundo tem que ganhar o seu ganha-pão, a gente não é contra, mas pondo decibéis que é permitido para a gente poder estar falando ao telefone, atendendo um cliente, né? Ô Tom, qual a sua avaliação hoje, né? Você viu aqui, a gente fez esse levantamento aqui, agora dentro desse núcleo aí que vocês estão montando, um relatório desse aqui, por exemplo, que nós conseguimos com a polícia hoje,
seria, se eu tivesse talvez pedido aí o horário desse acidente, mas aí ia demorar um pouco mais, né? Isso vocês vão ter. Mas depois de você ficar sabendo aqui, né, que aproximadamente de 1/1 até a data de hoje, né, teve aí 113 acidentes de trânsito, qual que é a avaliação que você faz? O que você acha que pode melhorar isso aí agora? Eu acho, primeiro, para justificar a quantidade de motocicletas, né, não só justificando quem trabalha com motocicleta, mas o elevado valor do combustível e também a isenção de zona azul elevou a quantidade de motocicletas no município. Né? Cresceu, né, gente? Cresceu realmente. Sim, cresceu, né? aumentou a quantidade. Então, assim, se aumenta o número de motocicletas, é comum que elas participem mais de acidentes, né? Até a questão da pandemia, desculpa te cortar. Imagina. A pandemia veio com que você vai entrar num transporte público com mais pessoas, a pandemia já tirava isso, né? As linhas de ônibus, né, estão todas intermunicipal, eu digo assim. A pandemia veio para individualizar o transporte. Individualizar. Né? E com isso cresceu, né? E com isso cresceu. Aí todo mundo sai com o seu veículo, sai com a sua moto, justamente para não pegar também o transporte público. Mas aí eu volto, a estatística é importante para isso. Por exemplo, se a motocicleta é o meio de trabalho da pessoa, seja mototaxista, entregador, qualquer... Se ele estiver trabalhando com a moto, aí é um caso de conscientização específica dessas pessoas, né? Durante o trabalho. Porque, infelizmente, alguns entregadores, estou falando de alguns apenas, mas eles assim, não respeitam as leis de trânsito. Eles furam semáforo, eles correm muito, eles costuram, né, os veículos, que chamam de costurar quando você está ultrapassando pelos dois lados. E isso acaba ocasionando mais acidentes. Por outro lado, também a gente tem veículos automotores que não dão seta para virar. Exato. A pessoa tem que atrás tem que imaginar para onde o carro vai, né? Exatamente. Então são diversos fatores, mas o núcleo de estatística ele vem justamente para direcionar onde o trabalho deve ser feito. Por exemplo, eu não me recordo realmente do último acidente de trânsito envolvendo circular, por exemplo, que é o transporte que a gente menos utiliza. Então talvez se tivesse mais circulares fosse um pouco mais seguro e tivesse menos dados estatísticos, entendeu? Então por isso que é importante esse levantamento. Mas realmente os números são um pouco assim assustadores, né? Porque, eu não diria assustadores, mas são preocupantes. Sim, a cidade é pequena, e se a gente vê aí, nós estamos aí no quinto mês de 2023. E nós já estamos aqui com 113 acidentes, aquilo que nós falamos. Aqui tem muito acidente que não foi computado. Sim. Porque chegaram num acordo entre eles, ou então alguém não tinha habilitação, ou o carro não estava em ordem para não ser recolhido no pátio, entraram em acordo entre eles e foram embora. Sim. Senão isso aqui poderia ser muito maior. Poderia. E é importante ressaltar sobre o registro, que é a dúvida de muita gente. Quando tem um acidente de trânsito sem vítima, a pessoa ela pode registrar de forma online, sem ter nenhuma viatura lá. Ela tem até 6 meses depois do ocorrido para acessar o site da delegacia virtual e registrar o acidente lá. Inclusive, ele aceita fotos, aceita os dados do outro condutor, do condutor, e ele tem completa validade para fins de seguro, de acionar o seguro. E as pessoas ligam lá e falam, preciso da viatura aqui. Não é comum que a viatura vá em acidentes sem vítimas, porém a população ela pode fazer esse registro online em até 6 meses depois do acidente. Isso é importante a gente marcar aqui. Mas quanto a esses dados, realmente é trabalhar não somente no Maio Amarelo, em setembro a gente tem de novo a Semana Nacional do Trânsito, e trabalhar constantemente para baixar. A Beatriz... Perdão. O Maio Amarelo é mais é um mês para a gente lembrar, né? Mas que o ano todo tem que ser de segurança. Ah, sim. É todo dia. Você saiu, todo dia. Você você entrou no seu carro, saiu para a sua casa, você é responsável por aquilo que você está fazendo na rua. Justamente. Uma coisa que eu percebo aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas você está saindo da garagem de um prédio, o carro pode estar longe, pode estar vindo devagar. As pessoas não te dão passagem. Acho que são pouquíssimas. Eu tenho o hábito, às vezes, muito ali perto de Serra Azul, ou qualquer outro, o carro está dando ré, eu paro, espero. Isso aí, a lei de trânsito educação, né? é educação mesmo, né? Educação. Você para um minutinho para aquela pessoa sair, mesmo que você não vai usar aquela vaga, né? A gente volta no assunto das moto-entrega. Num município que você tem uma distância de 5 km, se você andar dentro do limite de velocidade, vamos supor 40 km por hora, ou você correr, o que vai trazer de diferença para você? Nada. Questão de segundos. E é questão de segundos que você pode perder sua vida. E tirar a vida de outro, né? Justamente. Perder ou tirar a vida do outro, né? E o que vocês acham que a gente pode esperar aí agora com esse trabalho que vocês vão começar a fazer com relação ao... conscientizar a população, vocês vão dar palestra em escolas também, não é isso? Isso. A Bia Sacerona era para estar com a gente hoje aqui, mas ela está meio gripada, então ela não compareceu.
O trabalho da BIA seria basicamente o quê? A BIA, a gente faz parte de um conselho, entre outros trabalhos, claro, que é o Conselho da Cultura da Paz. Então ela verifica ocasiões de combate à violência, vamos colocar assim. Um dos eixos é justamente a violência no trânsito, que ocorre. A gente sabe que quando a gente está no semáforo esperando, ou está atrasado, ou por diversos fatores, a gente acaba mudando até o nosso jeito de ser, né? Tem gente que discute no trânsito, mostra o dedo, fala palavrão, buzina, ameaça, justamente. Então o trabalho dela nesse sentido é reduzir a violência no trânsito. Importante ressaltar aqui que nem todo acidente de trânsito provém da violência. A pessoa descuidou, não deu seta, e não necessariamente a violência. Mas é muito comum, a gente sabe que existe muita violência no trânsito, mesmo quando não resulta em acidente, mas um acaba tirando a paz do outro, e a gente também tem que trabalhar nesse sentido. E a BIA, dentre as outras violências, tem o eixo de violência doméstica, violência contra minorias. Um dos eixos é justamente o eixo da violência no trânsito, que ela trabalha em conjunto com a gente. A gente vê muito, né? Aqui em Andrés, acho que muito pouco, ou talvez nada, eu não lembro de ter registrado algum fato nesse sentido, mas a gente vê muito aí, né, nos telejornais, a pessoa esbarrou, derrubou, quebrou o retrovisor de um carro, o cara desce, pega um pedaço de pau, vai lá, acaba tirando a vida do outro por conta, né? Então a gente não deve nunca retrucar uma provocação no trânsito, né? De maneira alguma. Não somente no trânsito, né? Em qualquer situação que a gente puder não não sabe reagir. O que a pessoa está passando, Exatamente. né? Hoje está todo mundo, gente, né? Hoje o mundo mudou mesmo, né? O psicológico das pessoas estão todos com algum problema aí. Estão muito acelerados e a gente precisa desacelerar um pouco, gente. Com certeza. E além da gentileza que você disse a respeito de estacionar ou sair de estacionamento, uma outra cultura que a gente não tem é parar na faixa de pedestres. Então os veículos aqui em Andradas, em relação a Pinhal, São João principalmente, a gente vê uma diferença muito grande nessa cultura. Em São João, você pisou na faixa, o veículo realmente para e permite a passagem, né? Aqui em Andradas ainda não tem essa cultura e é um trabalho que a gente tem que desenvolver também. Mas é um absurdo, né, gente? A faixa de pedestre já diz tudo, não tem necessidade. Isso aí, quando a gente tira a carta, né, lá em 1900 borrachinha, lá para trás no meu carro, não tem mais como esquecer. Né? O que você aprende no trânsito é a mesma coisa que você aprender a andar de bicicleta. Esse núcleo de estatística nosso também vai contemplar a questão quando a gente vai fazer a fiscalização de trânsito, o Tom acho que vai poder falar melhor, a questão é a quantidade de pessoas inabilitadas. Né? A região Será que é a certeza da impunidade? Não vai pegar, desafia mesmo, não tem carteira, vai parar. Não, porque não é crime, na verdade, né? É uma infração administrativa. A multa não tá barata, tá em torno de R$1.000, pouco menos. Quem for pego dirigindo sem a habilitação? Isso. Só que aí, assim, uma coisa é você dirigir sem habilitação e ser parado numa blitz. Outra coisa é você atropelar outra pessoa sem habilitação. Sim, aí muda uma situação figura, completamente diferente. Exato. Mas realmente o número de inabilitados é grande, que a gente para. E a gente toma as medidas, né? Toma as providências. Libera a pessoa, acha um habilitado para retirar o veículo, então remove o veículo, depende de onde tiver, se não for possível fazer isso. Mas como eu disse, mesmo a multa sendo de valor bastante elevado, beira um salário mínimo, mesmo assim as pessoas ainda insistem em sair sem habilitação. E nesse caso, Tom, como é que fica? O carro está com aquela pessoa inabilitada, porém o carro não é dele, está no nome de outra pessoa. Não sobra nada para essa outra pessoa que emprestou o carro? É que não necessariamente às vezes emprestou, às vezes você comprou e não transferiu, que são tantas possibilidades. Sim. Vamos supor, às vezes a pessoa tem um filho, o filho pegou e não avisou a mãe, ele é maior de idade, mas não avisou a mãe. Então, comprovar isso a gente não consegue. Então a gente toma justamente as medidas que o CTB prevê. Se for observado, por exemplo, tem um caso que isso realmente existe. O pai é habilitado, o filho não é habilitado. Aí o pai está no banco do passageiro e o filho está dirigindo. Aí nesse caso o pai também é multado por entregar o veículo a condutor não habilitado. Entendi. Que é basicamente o mesmo valor da multa. Tem até agravante no caso. Então, nesses casos, existe essa punibilidade. E pode ser conduzido também para a delegacia. Exato. O pai e o filho. O pai e o filho. Quando menor, principalmente. Quando menor de idade, principalmente. Voltando a falar das faixas um pouquinho, é importante ressaltar para a população que, para efeito legal, a passarela elevada e a faixa de pedestre têm o mesmo efeito. A passarela elevada, ela só existe por questão de mobilidade urbana. Então, a pessoa que tem um carrinho de bebê, acessibilidade, exato. Carrinho de bebê, muleta, cadeira de rodas. Então, passar pela passarela facilita para ela. Mas não tem um peso maior. A faixa de pedestre tem o mesmo peso que a passarela elevada. E por exemplo, fazer um atropelamento em qualquer lugar, prestou resgate, prestou socorro, tá tudo ok. Agora, atropelar alguém na faixa de pedestre atravessando,
é crime de trânsito. Inclusive, vai ser conduzido, tem uma diferença nisso. Por isso que é importante a população parar na faixa de pedestre, deixar que o pedestre passe, porque se tiver qualquer acidente, enquanto a pessoa estiver transitando pela faixa, for comprovado isso, muda completamente o cenário. Então deixa de ser uma ocorrência no trânsito e vai para um crime de trânsito mesmo, para a condição de delegacia. E uma coisa muito importante, pessoal, que a gente não deve esquecer, é que hoje a cidade é um Big Brother. Tem Sim. câmera para tudo que é canto. Eu sou mestre em prestar imagem aqui de acidentes aqui na esquina. O cara quer, bem aquilo que você falou, o sinal vai abrir o que está atravessando, quer aproveitar a batida na traseira aí, é inevitável, né? E a gente coloca à disposição porque está aí, está filmando. Mas é uma coisa que, voltando no que você estava falando, o número de não habilitado é mais pessoas já maior de idade ou adolescente? Não, isso diverge muito, diverge. Isso aí. Falar em adolescente, né? Adulto, na verdade, né? Porque habilitado já tem que ser adulto, tem que ter 18 ou mais anos. É a pessoa que é habilitada e é pega empinando, né? Conduzido o veículo fazendo manobra, ela tem a suspensão do direito de dirigir, que hoje é feito de forma muito simplificada pelo aplicativo. Então, por 6 meses, ela não pode dirigir. Então, a gente deixa esse recado aqui. Então, por favor, fala de novo, explica para nós aí, para quem está nos assistindo. O condutor que for pego fazendo manobras perigosas, ele vai ser suspenso o direito dele de dirigir, além de recolher o veículo, todas as medidas cabíveis. Então, a gente reforça esse pedido. Andradas já diminuiu bastante, mas ainda existem alguns locais em vias públicas, as pessoas insistem em fazer esse tipo de manobra, e todas as medidas serão tomadas porque a gente tem que visar a segurança não somente do trânsito, mas do próprio condutor também. Além deles pôr a vida dele a risco, eles põem também de terceiros. Então a gente faz esse apelo aqui para que a pessoa não realize esse tipo de manobra, porque além de todas as outras medidas, ainda ela perde o direito de dirigir por um período. E uma coisa bacana também, Tom, para você falar, é que mesmo que você esteja dirigindo inabilitado, está errado, aqui ninguém está apoiando, né? E você for parado numa blitz, não tenta correr e fugir. Perfeitamente. É muito pior, porque você vai colocar a vida de terceiros em risco, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, depende da situação, cabe até a remoção do veículo. Porque, por exemplo, você pega o inabilitado, ainda existe a possibilidade de conseguir um condutor para poder tirar o veículo. Agora, a evasão da fiscalização de trânsito, hoje ela implica na remoção do veículo, então o veículo vai para o pátio, vai para o guincho, vai ficar lá pelo tempo necessário, vai ter um custo a mais. Então é muito mais fácil encostar, explicar a situação, vão ser tomadas medidas, mas às vezes evadir vai ocasionar mais infrações talvez, vai ocasionar um acidente. Então a gente pede para que isso não ocorra realmente. Porque uma pessoa, quando ela sai do local, o que vocês pensam? Ou pode ser realmente inabilitado, ou deve alguma coisa para a polícia. Sim, né? com certeza. Deve ter algum mandado, alguma coisa, aí é que a polícia realmente tem que ir atrás, né? Justamente. Por não saber, né, o motivo, de repente aí a polícia vai atrás e acaba tendo mais acidente, colocando mais pessoas em risco, né, e de repente é só por conta de uma habilitação. E normalmente essas perseguições, né, que na realidade não é perseguição, acompanhamento, né, acaba, né, de uma certa forma, às vezes o cara, o fugitivo, vamos dizer assim, que a polícia está atrás, acaba entrando em um local aí na contramão e pega a gente de surpresa, porque você está andando na tua mão normal, né? E esse dado aí é importante dos acidentes, voltando nos acidentes, né? Porque entre 90% e 95% dos acidentes são imprudência. É imprudência, né? Com certeza, com certeza. Mínimo é defeito no veículo, né? E também a geometria ou a sinalização. Mais a imprudência. Nesse início de ano aí, Tom, que você tenha, porque vocês sempre estão nesses acidentes aí, dando, né, um reforço aí no trânsito, qual acidente que mais te marcou, o mais grave que aconteceu nesse período aí, entre esses 113? A gente tem que considerar que eu não tenho certeza, mas eu acredito que nesses acidentes, tem os acidentes de rodovias também, que competem a Andradas. Então ele entra na estatística de Andradas. Nesse caso, eu me recordo de um acidente na Vargem do Rigoni, que foi um pouco mais grave, causou um óbito, foi bastante marcante. Mas visualmente falando, mas graças a Deus não teve danos maiores, teve aquele carro capotado no centro da cidade, né, no final de semana, não sei se a senhora se recorda. Faz uns 2 meses? Não me recordo. Faz uns 2 meses mais ou menos, mas assim, ó, próximo ao centro, descendo sim, ali atrás do Serra Azul. Exato.
Eram dois veículos. Dois veículos, exato, mas um deles ficou bateu, capotado. E outro capotou, isso. Inclusive, veículo capotado é utilizado como meio de educação por parte de rodovia estadual federal. Às vezes eles colocam no centro do canteiro para a pessoa ver e tem um impacto visual muito forte. Sim, para chamar atenção. Exatamente. Então, visualmente falando, esse foi o que mais chamou a atenção. Mas a gente teve, infelizmente, acidentes que ocasionaram óbito, né? E esses realmente sempre acabam marcando mais a gente. Ali nesse caso que você falou agora, é até interessante que depois a gente nem foi atrás para pegar o resultado. O que aconteceu efetivamente ali? Porque o carro ele tombou de uma forma com alguém ali estava em alta velocidade. Às vezes não necessariamente. Ou foi a forma que bateu? Tem alguns veículos, né? Até o Michael, além de tudo, ele é mecânico, além de ser excelente, ele entende muito dessa parte de mecânica. E às vezes a altura do veículo, entre eixos, tem vários fatores que alguns carros eles são mais suscetíveis a capotamento do que outros. Não é necessariamente o excesso de velocidade que vai fazer o veículo capotar. Às vezes o ângulo, por exemplo, já está virando, então já está jogando a força do carro para lá. O outro vem e acerta aquele ponto específico, e aí ele acaba de forçar, exatamente. A gente sempre assimila capotamento a alta velocidade, mas às vezes é justamente o fator ali que ocorreu, que não necessariamente estava... Até porque ali, querendo ou não, tem o semáforo. Normalmente quem desce poderia estar mais rápido, mas tem os outros... Aquele é o primeiro semáforo daquela via, né? Mas não é uma via... Já teve acidentes atrás, mas hoje a gente observa que não é uma via que as pessoas costumam correr muito. Não, o primeiro semáforo dessa via é lá na Quissamã. Então, mas essa distância é grande. Isso. Mas se observar, por exemplo, próximo à sorveteria Ponto Frio, tem uma passarela elevada que reduz também a velocidade. Então não é nada que você venha acumulando velocidade. Ali foi um caso realmente de conversão, e aí se pegar num ponto muito certo, acaba forçando o veículo para... Não machucou ninguém naquele... Graças a Deus, não. Não. Mas como o veículo permaneceu por um tempo lá capotado, acabou dando impacto para a população. Com certeza. E a pessoa passou, a gente cansou de receber mensagem, capotamento no centro da cidade. Sim. Aí você já fala, nossa, machucou bastante gente, né? Pessoal, nós estamos aqui, né, tendo o prazer de receber o Anderton de Andrade. Esse é o verdadeiro andradense, até o nome. Anderton de Andradas Leôncio, ele é comandante da Guarda Municipal, e também o Maicon Nunes Carlos, que é gerente municipal de trânsito. Eles vieram bater um papo com a gente hoje aqui, né? Nós estamos aí no Maio Amarelo, e é muito importante que a gente sempre esteja alertando a população, os motoristas, dirija com calma, tem um compromisso, sai um pouco mais cedo, né? Sim. Sai mais cedo de casa, porque as pessoas têm mania, 4 horas de compromisso, a pessoa sai faltando 10 para as 4, mas tem uma série de coisas que pode acontecer no trajeto, né? Aí a pessoa acaba meio que... Para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aí, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Eu gostaria de falar mais para os motos taxistas e entregadores, que nenhuma entrega mesmo tem um valor maior que sua vida. Então, por favor, se vocês puderem, né, diminuir a velocidade, acho que a população no geral agradece. Normalmente os entregadores ganham por corrida, né? Só que muitas vezes... ganha por corrida, mas atrelado a ele existe o comércio, né? Sim. Então, o comércio também tem responsabilidade. Não forçar tanto, deixa o funcionário trabalhar no limite dele, no tempo limite, dele, né? Para poder... então... Queria agradecer a primeira oportunidade, né, de falar com a população. O Michael, parceiro nosso de trabalho, a equipe da Guarda Municipal, a população andradense. Expressar aqui que todo mundo no trânsito, independente de quem seja, é importante, né? Não só para o mundo, né? Para o Brasil, para a própria família, para a Guarda Municipal. Então a gente está aqui para poder defender, seja pedestre, motociclista, mototaxista, Uber, transporte público. A gente quer que tenha essa comunhão no trânsito. Infelizmente existem acidentes, né? A maioria por imprudência, como já foi citado aqui. A gente pede atenção de todo mundo e a gente coloca a Guarda Municipal à disposição, por exemplo, se alguma autoescola, alguma empresa, alguma empresa que faz entrega, quiser que a Guarda vá lá explicar para o mototaxista o quão é importante a vida dele, ou a forma que ele se porte no trânsito, a gente está à disposição, não somente para as escolas, mas também para as demais empresas. A gente fazer uma palestra, ou fazer um bate-papo, a gente pode ir lá e discutir isso, e para a gente também é importante, porque a gente está fazendo esse trabalho de educação, que é essencial no trânsito. A gente prefere educar o condutor do que lá na frente ter que penalizar ele com uma multa, por exemplo. Para a gente é muito mais importante que a infração não ocorra do que a gente venha penalizar. Com certeza. E o Maicon falou uma coisa muito bacana, né, que é que nenhum cliente, nenhuma empresa é mais importante do que a sua vida, né? Justamente. Então, quem pediu lanche, espera, vai receber no conforto da casa, né? E dirija com prudência, dirija com calma e fique vivo.
É tudo que a gente quer, né? Que o Maio Amarelo termine esse ano aí com um prognóstico bem menor do que o do ano passado, né? É o que todos esperam, né? Todo mundo que sai para fazer a entrega deixa alguém para trás esperando a sua volta. E a família fica esperando que ele chegue com vida, né? Ali tem mãe, tem criança, tem filhos, esposas, né? E é tudo isso que a gente quer. E por isso aí esse bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje. A gente mais uma vez agradece a presença de vocês aí, sempre solícito quando a gente chama, né? E esse é o objetivo da Web TV Andradas hoje, trazer assuntos interessantes e mostrar para vocês, né, que o canal está aberto aí para toda a população. Se você tiver alguma dica, né, algum assunto que você queira que a gente traga aqui para ser discutido, 3731-3637. A gente vai atender com o maior prazer. A gente volta amanhã com mais um bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje. Até lá.